Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Brincadeiras à parte, mas eu tenho certeza que ser obreiro na casa do Senhor, ser um representante do reino de Deus é a maior patente que você possa ter nessa terra, irmãos. E é um privilégio estar aqui, verdadeiramente, poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Esse é um texto, acredito que depois de João 3,16, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, muito falado, muito cantado, muito comentado, e eu quero, à luz da inspiração do Espírito Santo, trazer o entendimento profundo do que Deus quer para as nossas vidas através desse texto. E eu quero neste momento, que você curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos apresentar esse tempo na presença do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse tempo na Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer por esse privilégio, Senhor Jesus. Só o Senhor sabe, Senhor Jesus, como está o nosso coração, a nossa mente, o nosso dia a dia, os nossos trabalhos, na nossa família, Senhor. E ainda assim o Senhor nos dá a dádiva de estarmos aqui para ministrar a Tua palavra. E eu te peço nesta noite, fala aos nossos corações. Que a palavra, Senhor Jesus, ela venha produzir o resultado que ela quer na vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Desde aquele que entrou aqui, Senhor Jesus, necessitado de um conselho, aquele que entrou aqui por um convite e talvez nem sabe o que está fazendo aqui dentro, mas que o Senhor possa, Senhor, independente de como esteja a mente e o coração desses irmãos, falar ao coração deles, entregar para eles tudo aquilo que eles necessitam do Senhor, ainda que eles não tenham nem conhecimento, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor esquadrinha o nosso coração e sabe exatamente o que precisamos. Que toda voz maligna que venha tentar tirar a atenção do Teu povo nessa noite, venha cair por terra em nome de Jesus, e que a única voz a ser ouvida neste lugar, seja a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, ser conosco neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém? Você que quer ouvir a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor, diga: Senhor, eu te amo. Senhor, louvado seja o Teu nome nessa noite. Fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Fala com Deus aí. Diga: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem conhece esse versículo, levanta a mão. É interessante que, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me deu essa palavra ontem, enquanto nós estávamos ali no Projeto Vida. O Washington, ele pregou ali uma palavra junto com o seu testemunho tremendo, edificou demais a minha vida e a vida dos irmãos que estavam ali. E enquanto ele ministrava, enquanto ele compartilhava, Deus falava muito comigo a respeito dessa palavra. E aí a pergunta que eu quero que façamos juntos aqui nessa noite: o que Jesus quis dizer quando ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida? Você já fez essa pergunta? Porque é muito fácil nós ouvirmos e falarmos: olha, Ele é o caminho, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas, às vezes, de forma genérica, a gente entende isso e segue a vida, vivendo a nossa vida na igreja e tudo mais. E eu quero junto com você aqui tentar entender melhor isso.
Mas para nós entendermos, nós precisamos voltar lá, há mais de 2000 anos atrás, e entender um pouco do contexto histórico e religioso daquele lugar. Em que momento Jesus diz ser o caminho, a verdade e a vida? Jesus diz ser o caminho, a verdade e a vida num momento muito crucial. O momento em que ele está prestes a se despedir dos seus discípulos. Ele já está preparando tudo para partir para onde está o Pai. E em seguida, liberar o seu Espírito para atuar na vida dos seus discípulos. Só que os seus discípulos não sabem nada disso ainda. Eles estão ali, poxa, Jesus me chamou, caminhei com Ele, Ele fez um monte de milagres, Ele pregou uma palavra de salvação, caminhei com Ele, andei com Ele, e agora está chegando a hora em que Ele se despede de nós, e diz, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador que vos guiará, que vos convencerá e que levará vocês em direção à minha vontade. Então chega Tomé, olha para Jesus e fala, mas Senhor, para onde vais? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Então Jesus, debaixo desse pano de fundo, diz para ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, por quê? Porque o Filho e o Pai é um, onde o Pai está, Ele está, e onde Ele está, o Pai está, então ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, e Ele, depois que Ele dá essa revelação, Ele ressalta, olha, eu deixarei o Consolador, que irá vos guiar, que irá levar vocês em direção à minha vontade. E o que nós precisamos entender aqui, irmãos, qual é a situação espiritual? Os discípulos ainda tinham aquela expectativa terrena, de que Jesus, o Messias, Ele ainda iria fazer alguma coisa ali, que iria mudar o cenário político daquele lugar. Queria mudar o cenário religioso daquele lugar. Os fariseus, eles eram ali a autoridade religiosa, o Império Romano estava ali, com suas leis, com as suas guardas, ditando as regras de como se deveria viver em Jerusalém e as cidades circunvizinhas, porque estavam tudo dominado pelo Império Romano. Eles eram judiados pelo Império Romano, e olha que naquela época nem existia essa palavra. E é interessante nós pensarmos nisso, irmãos, porque, pensa numa coisa, eles já viviam debaixo de uma ditadura romana, pagavam impostos caríssimos, não tinham liberdade para cultuar o Evangelho. Então vem Jesus, os acolhe, mostra o caminho, enfrenta muita perseguição e imposição, mostra para eles que Ele tem poder, que Ele é o Filho de Deus, e que Ele veio cumprir o que as Escrituras falavam lá no Antigo Testamento. Então eles começam a ter esperança, esse é o Filho de Deus, Ele é o Deus encarnado, agora nós não estamos sozinhos. E num determinado momento Jesus reúne eles e diz, olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele começa a falar, se não fosse verdade eu não teria dito, eu vou ao Pai, mas não se preocupem, eu voltarei, e eu levarei vocês comigo, para que aonde quer que eu esteja, estejais vós também. Então eles começam a pensar, peraí, o clima está diferente. Então ele começa a falar, eu vou ao Pai, mas eu deixarei o Consolador. E aí Tomé teve a coragem de fazer aquela pergunta. Então, como eu li aqui, não vou ser repetitivo, ele deixa claro, olha, o que vocês precisam saber nesse momento é que eu sou o caminho. Você não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho. Você não sabe o que é verdade na sua vida hoje? Eu sou a verdade.
Você não sabe o que é viver uma vida verdadeira? Eu sou a vida. Mas naquele momento eles esperavam que Jesus iria enfrentar o império, iria se levantar com poder e autoridade, acabar com o Império Romano, estabelecer o reino de Deus, e todo o povo de Israel iria viver felizes para sempre. Essa era a expectativa do povo. Mas, queridos, o reino de Deus não é um reino terreno. O reino de Deus não é o reino dessa terra. A Bíblia diz lá em Coríntios, se esperarmos de Deus, se esperarmos de Cristo somente nessa terra, significa que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque existe um reino espiritual. Existe algo maior do que o que você possa conquistar, do que o que você possa ver e apalpar. E eles estavam debaixo dessa cultura. Qual era o relacionamento deles com Deus antes da manifestação de Jesus? Era através da lei, era através do templo, do tabernáculo. Como que o homem se relacionava com Deus naquela época? Ele tinha que seguir os ritos, a tradição do tabernáculo. Ele deveria acessar o pátio externo, onde o povo de Israel tinha ali o direito de estar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Tinha também a área interna, que é o lugar santo, onde os sacerdotes trabalhavam para preparar tudo o que era necessário naquele lugar, os incensos, o trabalho para manter o templo. E tinha o Santo do Santo, que era o lugar mais secreto, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficavam as tábuas da lei, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas espera aí, o que você está falando? O que esses lugares, referente ao tabernáculo, ao templo do Antigo Testamento, tem a ver com as palavras de Jesus em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Queridos, nós precisamos entender que Jesus, Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumpri-la. E se você observar a figura do templo, a figura do tabernáculo, a maneira como ele é dividido, as formas como ele foi arquitetado para apresentar sacrifício e culto a Deus, já simbolizava, já representava a figura de Jesus Cristo, irmãos. E eu vou te provar na Bíblia isso, porque olha só, no judaísmo o acesso a Deus era mediado pela lei, pela Torá. Então, eles tinham que ler a lei, obedecer a lei, cultuar a Deus no templo. Lembra quando Jesus disse: esse templo aqui, eu destruo esse templo aqui e o levanto em 3 dias? Quem lembra dessa passagem? De que templo Jesus estava falando? Alguém sabe? Dele mesmo. Por quê? Porque Jesus, quando ele manifesta para estabelecer um período de transição. Transição. Quem sabe o que é um período de transição? É um período de mudança. Não é um período de desconsiderar o que existiu ou o que existe, mas é o período de adaptar e transformar para cumprir o que estava acontecendo para um novo chegar. Então, Jesus está começando a falar para eles: olha, o templo onde vocês habitam, ele não será mais necessário. O templo onde vocês entregam sacrifício, não será mais necessário. Porque eu serei o templo. Quando Jesus, ele chega no templo, e ele vê lá mercadores vendendo ofertas para que as pessoas fizessem sacrifícios, negociando animais para que pudesse ganhar dinheiro. Quando Jesus vê aquilo, o que ele diz? Não, vocês estão transformando a casa de Deus, o templo, em covil de ladrões. Mas essa casa será chamada casa de oração.
Então ele limpa o templo, arrancando todos os mercadores, todos os ladrões, todos os que estavam ali com intenções totalmente contrárias ao objetivo do templo. Então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você parar para observar, olha só, o templo ele é dividido em 3 espaços específicos: o pátio externo, ou conhecido como átrio, tá? O lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, e o santo do santo, onde ficava a arca da aliança, as tábuas da lei, representando a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote entrava ali para poder oferecer ali um sacrifício a Deus uma vez por ano, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Existe uma palavra no original que eu nem quero pronunciá-la aqui, não é o objetivo encher vocês de informações técnicas, mas o seu significado de pátio externo ou átrio é caminho. Vocês já entenderam onde nós vamos chegar, né? E qual que é o caminho do templo? É onde todo mundo tem acesso. O israelita tem acesso ao caminho. O israelita tem acesso ao átrio. Eu chego no templo pelo átrio. Então ali eu posso entregar sacrifícios, ali eu posso entregar incensos ao Senhor, ali eu posso pedir perdão pelos meus pecados e tudo mais, para oferecer um culto agradável a Deus. O lugar santo, onde os sacerdotes habitavam, existe uma palavra, e o seu significado de lugar santo é verdade. E no lugar santo é onde está o sacerdote. E qual que é a posição de um sacerdote? Quem é homem aí? Amém? Quem é homem aí, diga glória a Deus. Você foi chamado para ser o sacerdote da sua casa. E o sacerdote precisa viver a verdade. O sacerdote, no lugar santo, ele precisa ser verdadeiro. Então todo o israelita, ele recorria ao átrio, ele recorria ao sacerdote, para que as suas demandas chegassem ao lugar santo do santo, onde somente o sumo sacerdote podia acessar, onde a presença de Deus está. E sabe o que significa o nome de santo do santo? Vida. Átrio, caminho. Lugar santo, verdade. E santo do santo, vida. E Jesus está dizendo para aquele povo: olha, vocês não precisarão mais do templo. Quando ele encontra aquela mulher samaritana, e ela diz: olha, o meu povo tem o templo aqui, o altar aqui, os judeus têm um altar em Jerusalém, mas onde nós deveremos adorar? E ele diz: a hora é chegada, a hora é agora, em que nem lá e nem aqui. É hora chegada em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, você quer entrar no átrio do Senhor? Você quer entrar no caminho do Senhor? Jesus é o caminho. Você quer conhecer a verdade? Jesus é a verdade. Você quer viver uma vida verdadeira? Jesus é essa vida verdadeira. Mas como que eu entendo isso de forma prática na minha vida hoje? Espiritualmente falando, você está no átrio agora. Você está no pátio externo, onde você tem a possibilidade de ouvir a palavra, de conhecer e entender como é o caminho. Mas você só vai tomar posse quando você entregar o seu sacrifício aqui. E quando eu falo de entregar o sacrifício, é você mudar a rota da sua vida.
Existe um exemplo aqui, irmãos, dos leprosos, que o Washington citou ontem lá no projeto, que está lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 24, né? 27, valeu, Washington. 37? 17, Lucas 17. Em que ali, a palavra fala em que 10 leprosos estavam indo de encontro a Jesus. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus, tenha misericórdia, nos cura, somos leprosos. E Jesus, ele poderia muito bem chegar para aqueles homens e falar assim, ó, seja curado agora em nome de mim. Mas Jesus deu uma ordem para eles, e eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Vá até o sacerdote e se apresente a ele. Existia uma regra naquela época da lei, em que se você tivesse lepra ou qualquer doença ali que te separasse da sociedade, porque você era tido como uma pessoa impura, se por acaso você viu que algum tratamento você fez ou alguma coisa aconteceu e que você se sentia curado, você tinha que se apresentar para o sacerdote, porque o sacerdote ia verificar se realmente você estava curado. E Jesus deu uma ordem, vá para o sacerdote. Então eles pegaram o caminho e estavam indo em direção ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles iam em direção ao sacerdote, eles foram purificados. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é: o processo do caminho me levará a viver pela verdade. O processo do caminho me levará a viver pela verdade. Esses homens, enquanto eles iam em direção ao sacerdote, eles foram purificados porque eles creram na direção que Deus deu para eles através de Jesus. Só que um deles, quando percebeu que estava purificado, ele não mais quis saber de ficar somente ali no átrio. Ele não quis saber de ficar somente ali, ele queria ir mais profundo. Então o que ele quis fazer e o que ele fez? Ele voltou para agradecer a Jesus. Porque o mais importante na minha e na tua vida não é o que Jesus pode fazer por mim e por você. Porque as bênçãos do Senhor, ela vem para nos abençoar, a gente usufrui e tudo mais. Mas isso não define quem nós somos. Isso não define quem Ele é. Então esses homens, de 10, somente um voltou. E Deus foi falando muito forte no meu coração a respeito desses homens, enquanto eles deram um passo em direção ao sacerdote. Eles pegaram o caminho até lá. E Deus falou muito forte no meu coração, Caio, se você não prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, naquilo que eu quero da tua vida, você vai ficar andando no caminho, somente olhando para uma lei, somente seguindo instruções, somente seguindo orientações, sem realmente ter um tete-a-tete comigo. Porque de 10 só um voltou, os outros continuaram em direção ao sacerdote. Não sei o que aconteceu lá. Jesus mandou eles para ir prestar contas com a lei. Mas quem garante que chegando lá, eles foram bem recebidos? Eu não sei. Mas de uma coisa nós sabemos e está registrado na Bíblia: aquele que voltou, ele reconheceu que o mais importante não era a purificação que ele almejava, mas era a pessoa de Jesus Cristo, porque ele voltou e agradeceu. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: olha, vocês agora precisam fazer uma escolha. Porque aqueles discípulos estavam num momento muito pesado. Jesus estava prestes a se ascender ao céu, mas os romanos já estavam pegando firme contra os cristãos. A perseguição já estava muito grande. E quando Jesus fala eu sou o caminho, o caminho que eu abri para você está aberto.
Agora vocês sabem para onde vocês têm que ir. Quando você entra aqui na igreja, e eu gosto de falar assim de forma prática e objetiva, para não ficar uma coisa muito genérica, meio artificial, superficial, vamos dizer assim, porque a nossa vida prática está aqui, amém? Como que eu sirvo a Deus, como que eu vivo para Deus? Na igreja, a videira, como o Paulinho falou aqui. Que igreja é essa que você está, irmãos? Que igreja é essa aqui? Essa é a igreja que você está plantado, amém? Você é feliz aqui? Esse é o lugar que você ouve a palavra, esse é o lugar que você tem comunhão com as pessoas, esse é o lugar que você pode viver grandes coisas. Mas também é nesse lugar que você pode ficar perdido, sem se relacionar com Jesus. E não é por ser a igreja videira, pelo amor de Deus, não interprete mal. Mas é independente da igreja. Como esses leprosos, você pode estar no caminho, mas como aquele cego Bartimeu, parado no meio do caminho. Você pode conhecer o caminho, mas você pode estar somente buscando somente no sacerdote, buscando somente no homem, buscando somente no pastor, no obreiro, no seu líder. Mas Jesus, Ele quer que você dê um passo, para que você entenda que essa estrutura aqui, ela não é mais importante do que o relacionamento profundo que você possa ter com o Senhor. Mas essa estrutura, ela é importante, para que você conheça e entenda que Ele te chamou para o relacionamento. Então, uma coisa que eu estava pensando nesses dias, e é verdade, às vezes nós nos sentimos muito insatisfeitos com muitas coisas, às vezes temos opiniões diversas sobre muitas questões espirituais, doutrinárias e tudo mais, e às vezes queremos estar no caminho, queremos estar acessando o átrio, queremos estar diante do altar, mas não queremos fazer sacrifícios. O átrio do templo era o lugar onde tinha o altar para o sacrifício, e tinha também a pia de bronze, onde você se purificava. Todo israelita tinha acesso àquilo. E trazendo para nós, é como se esse lugar onde nós nos encontramos para entregar um culto ao Senhor, é o lugar onde nós mais precisamos tirar daqui, extrair daqui um estilo de vida, para que a nossa vida seja verdadeiramente um sacrifício, e que nós possamos todos os dias nos purificar do pecado. Só que tem pessoas que não vê dessa forma. Tem pessoas que está no átrio, está no pátio externo do templo, mas não quer saber do altar e não quer saber da pia de bronze. E isso é muito sério. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, agora você não precisa mais recorrer a rituais, a procedimentos. Você não precisa de uma oração bem forte para que a minha palavra tenha poder na sua vida. Você não precisa se martirizar e achar que você precisa fazer um monte de coisas para que Deus possa olhar para você e entender que você é merecedor de alguma coisa. Muito pelo contrário, na lei você tinha que sacrificar e entregar algo ao Senhor para que Ele pudesse te receber e te aceitar. Só que quando Jesus ele morre na cruz, irmãos, Ele morre na cruz, o véu se rasga. Agora você não está mais no átrio somente. Agora você tem acesso a entrar no santo do santo, no lugar santíssimo, onde a presença do Senhor está, onde somente o sumo sacerdote podia acessar. Hoje esse lugar é acessível para você. Jesus representa esse sumo sacerdote. Só Ele tinha acesso ao Pai. Ele falou lá em Marcos, se eu não me engano, Marcos 11, 28, os versículos anteriores, Ele fala assim: olha, eu conheço o Pai, e o Pai me conhece. O Pai sabe tudo sobre mim, eu sei tudo sobre o Pai.
E eu posso e eu quero revelar o Pai para todo mundo. Eu quero revelar o Pai para quem eu quiser. Eu estou parafraseando, tá? Não está escrito dessa forma. E depois que ele dá essa informação, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ou seja, só ele conhecia o Pai, só ele conhecia a presença do Pai, ele sendo o nosso sumo sacerdote, e quando ele morre na cruz, ele rasga o véu, o verbo também, né? E nós temos livre acesso. Só que parece que nós estamos diante de um tempo onde Jesus está na nossa frente, irmãos, mas nós queremos acessar a religião de Jesus por meio do templo ainda. Quantos estão entendendo? Antigamente ninguém tinha acesso direto a Deus, tinha que seguir ali o ritual, pátio, santo do santo, lugar santíssimo. Mas não, você não precisa ficar preso a procedimentos, a rituais. Mas é importantíssimo você saber que existe um processo, tá? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é como se ele estivesse dizendo, na mesma maneira que era no templo, agora é comigo. Vocês não chegavam pelo pátio? O pátio é para você aprender a conhecer o caminho. Conhecer o caminho, agora se aprofunda mais, eu quero que você atue na minha obra. Eu quero que você saiba como que o reino funciona. Então você vai ter acesso onde somente o sacerdote tem acesso. Entendeu agora? Entendeu o meu amor? Entendeu o que eu quero fazer no mundo? Entendeu o que eu estou fazendo na sua vida? Agora vem aqui no santíssimo lugar, porque eu quero revelar coisas profundas, coisas firmes e ocultas que você ainda não conhece. Aí vamos falar de forma prática de novo. Eu quero ter um relacionamento com Jesus. Eu estou aqui inserido numa comunidade onde o trabalho é fortalecer esse relacionamento. Nós trabalhamos o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Mas eu não quero ir para a célula. Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu aprendo com Jesus na minha casa. Eu aprendo com Jesus ouvindo a ministração na internet. Eu aprendo no meu quarto, a palavra diz. Cuidado quando você usa a palavra para justificar escolhas suas. Porque Satanás também usou a palavra para falar para Jesus. Né? Se você se jogar aqui, está escrito na palavra que Deus vai mandar anjos para te segurar e você não vai cair. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então eu não quero ir para a célula, eu não quero vir para o culto, eu não quero me submeter ao entendimento da palavra. E eu não falo isso somente baseado na nossa igreja, mas a gente tem que falar da nossa igreja porque nós estamos aqui. Eu acho que muitas pessoas têm talvez um receio de falar especificamente da nossa igreja, como se fosse uma indireta, como se fosse algo direcionado. Não, irmãos, isso é a nossa realidade. Essa é a nossa igreja. A gente tem que parar de usar mensagens de YouTube, mensagens, vamos dizer assim, genéricas, para poder falar de coisas pontuais, coisas firmes. Eu preciso ir para a célula, eu preciso vir para a igreja, eu preciso honrar os meus líderes, eu preciso honrar minha família, eu preciso honrar minha esposa, minha filha, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso buscar a Deus, e se eu estou inserido aqui, é aqui que eu vou aprender mais sobre isso. É no relacionamento, é no estar junto, é no conversar, é no tete a tete. Mas muitos de nós temos dificuldade disso. E eu nem vejo que isso seja o problema. Mas o problema é nós não aceitarmos o processo de Deus na nossa vida. Aqueles homens poderiam ficar indignados. Poxa, Jesus, achei que o Senhor era o bonzão, hein? Eu vim aqui pedindo para o Senhor nos curar, porque nós estamos com lepra, e o Senhor nos manda ir lá falar com o sacerdote vai prender a gente lá, vai fazer não sei o que com a gente lá, porque a gente não pode estar junto com eles. Olha só. E às vezes você recebe uma orientação do seu líder,
às vezes você recebe uma direção do pastor, às vezes a palavra vem, ela bate em situações na sua vida que você não quer nem tocar no assunto, e às vezes nós resistimos à palavra. E Jesus fala: eu sou o caminho, só existe um caminho. Você não pode construir o seu caminho, o caminho já foi construído, e quem construiu, pagou um preço que eu e você não somos capazes de pagar. Jesus, Ele está nos chamando, irmãos, para viver o evangelho genuíno. O evangelho em que ele não é transformado, em que ele não é adaptado para as nossas conveniências. Jesus, diz a palavra de Deus, que ele está presente com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os improváveis. E às vezes, a gente só quer estar com gente legal, com gente que tem talvez uma reputação legal, uma posição legal na sociedade. Nas nossas redes sociais, a gente só quer seguir gente que tem muitos seguidores, como se a quantidade maior de seguidores representasse alguma coisa importante. E Jesus, ele não vê isso, Jesus vê o coração, irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Colossenses 2:8. Coloca lá para mim, por favor. Colossenses 2:8. E eu já vou partir para o final. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Colossenses, para que eles tomassem cuidado. E ele diz: olha, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Coloca o versículo seguinte, por favor. Porque nele quem? Cristo, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. E não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai é um só, se não for por mim. O problema é que nós estamos pegando o Evangelho, e eu não falo isso nem olhando para pessoas que pregam no YouTube, eu falo das nossas intenções no coração. A gente quer filosofar, e queremos usar a Bíblia para isso. A gente quer usar a Bíblia para justificar os nossos erros. A gente quer usar a Bíblia para justificar que nós temos valor, que nós somos queridinhos de Deus, que Deus olha para nós e Ele faz de tudo por nós, porque nós, daqui a pouco, que nem o cara falou aí, nós somos o centro de Jesus. Irmãos, não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. Nós que precisamos nos sujeitar à sua palavra, e se sujeitar à palavra do Senhor, é se humilhar diante dEle. Quando a verdade vier na nossa direção, não resista, se renda. Mas o problema é que nós não estamos procurando a verdade, nós estamos procurando a aceitação. Porque Jesus, Ele nos ama do jeito que nós... De maneira nenhuma. Jesus, Ele não nos ama do jeito que nós somos. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas Ele continua dizendo, às vezes a gente não quer continuar a leitura. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí ele finaliza: porque só assim vocês terão descanso para as vossas almas. A gente quer ter descanso para as nossas almas, mas a gente não quer sentar para aprender. Tem um pastor que eu admiro muito, ele sempre diz: quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar.
E hoje todo mundo tem voz na internet. Hoje você tem voz no seu celular. Hoje, se você não concorda com alguma coisa, você vai pesquisar na internet alguém que fale alguma coisa que corrobora com o que você acredita. E pronto, você já se sente na razão, você já se sente bem, então você não tem mais culpa. Cuidado, cuidado, para que nenhuma filosofia mundana enrede você, segue você, para que você deixe de viver o evangelho verdadeiro e viva o evangelho que você idealizou. É por isso que ele diz: eu sou a verdade. Por quê? Porque existe a mentira. Eu sou o caminho. Por quê? Porque ele não quer abrir margem para outros caminhos, senão ele tinha falado: eu sou um caminho bom, eu sou um dos melhores caminhos, eu sou um caminho que tem um diferencial dos outros caminhos. Olha, o meu caminho é melhor do que os outros caminhos. Não, eu sou o caminho, não existe outro, não existe atalho, não existe possibilidade de nós chegarmos até Jesus de outra maneira que não seja se humilhando na presença dEle e reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. E o processo do caminho é segui-lo naquilo que Ele também já nos falou, naquilo que Ele já declarou para os seus discípulos. Ele estava diante de Pedro e de alguns, e Ele diz assim: em breve o Filho do Homem será entregue aos pecadores. E ele será humilhado, será espancado, será morto. Mas no terceiro dia ressuscitará. Mas ele diz uma coisa em seguida: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não é bonitinho falar: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Mas o caminho, a verdade e a vida foi para a morte. Ele morreu. E ele disse que quem quiser ir após ele, tem que ir para onde? Buscar a felicidade no mundo? Buscar um bem-estar no mundo? Buscar satisfação? Buscar prazer? Buscar se sentir bem? Olha, eu vou procurar uma igreja e que eu me sinta bem. É isso? Não. Aquele que quiser ir para o caminho de morte que eu estou seguindo, pegue a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? Talvez muitos possam pensar que a cruz é o desemprego, a enfermidade, a perseguição, é a calúnia, a difamação. Não. A cruz é você bater no peito e colocar a cara a tapa para o mundo e dizer: eu sou filho de Deus, não concordo com o que o mundo prega, eu não acredito na paz do mundo, eu acredito na paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, é a que vem de Deus, é a paz que não depende de circunstância, é a paz que depende da palavra. Mas nós devemos pagar um preço para viver essa paz. O processo é difícil, porque o processo começa em negar a nós mesmos. Esses homens estavam sendo treinados para negar a eles mesmos, só que eles demoraram muito para entender. Pedro, quando viu que Jesus falou: olha, já vai acontecer, vou ser preso, vai acontecer isso e aquilo. Pedro, já emocionado, ele falou: não, Senhor, eu estou aqui, eu não vou deixar, eu vou impedir, não vai acontecer. Ou seja, Pedro, emocionado, estava indo contrário à vontade de Deus, mas era necessário que Jesus morresse na cruz, e de acordo com Pedro, se fosse possível Pedro impedir, ele teria impedido. Às vezes nós estamos assim, não queremos ouvir Deus, queremos dizer para Deus como as coisas têm que ser.
Nós apresentamos para Deus o que nós queremos e oramos, buscamos, jejuamos, pedimos orientação, nos ajuda aqui, tal, não sei o que. Aí a gente acha que todo esse trabalho em volta daquilo que a gente quer de Deus é o bastante para receber o que a gente espera. Isso é ficar no meio do caminho sem saber para onde está indo. E Jesus está falando: você quer viver os meus sonhos? Comece a enterrar os seus. Aquele que acha que está ganhando a sua vida, o que diz a palavra? A perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará, diz o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por isso nessa noite, se você quer ir em direção ao Pai de uma maneira que você nunca foi na sua vida, talvez você está aí e você está refletindo sobre algumas atitudes, algumas escolhas, a maneira como você tem caminhado, e você quer uma mudança. Eu não quero viver o evangelho conveniente, em que eu avalio se dá para mim ou não. Eu quero me lançar de corpo e alma. Eu quero me lançar por inteiro. Sabe por quê? Porque Ele, se Ele quisesse, Ele fazia assim, Ele acabava com todos nós. Mas a sua graça, as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. O único que tinha o poder de nos fulminar, como foi dito aqui no louvor, de apedrejar aquela mulher adúltera, ele não tinha pecado, ele podia muito bem, mas ele a livrou. Sabe por quê? Porque o caminho que leva a Deus é somente por Ele. Os outros caminhos não te levarão a Deus, te levarão à confusão, te levarão ao seu próprio ego, te levarão àquilo que te afasta dEle. E nesta noite o Senhor não quer que você se afaste, Ele não quer que você se mantenha afastado, Ele quer que você se achegue a Ele nessa noite. Se coloque de pé, igreja. E se nessa noite você não quer mais ficar perambulando pelo caminho, você não quer mais ficar procurando na palavra a aprovação para a vida que você quer viver, se você não quer mais usar a palavra para justificar os erros que você não tem disposição para mudar, se você não quer mais buscar nas pessoas os elogios que te fazem sentir bem, se você não quer mais viver uma mentira, viver distante, viver longe do centro da vontade de Deus, eu quero que você tome uma decisão nessa noite e aceite o processo de Deus na sua vida. Senta para aprender, senta para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo que tem falado ao seu coração, obedeça ao que Ele está te dizendo, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você não tem capacidade para imaginar. Eu tenho vivido coisas extraordinárias em todas as áreas da minha vida, e não é por isso que eu estou dizendo isso para você. Tudo o que eu queria na minha vida era ter paz no coração, poder dormir a cabeça no travesseiro e ter paz. Mas Deus, Ele me resgatou do lamaçal do pecado. Deus, Ele tirou o vício de mim. Deus, Ele tirou pensamentos mundanos de mim. Deus, Ele tirou vontades de suicídio que eu tinha. Deus, Ele tirou de mim pessoas que estavam me levando para um lugar de morte. E talvez você está aqui e você precisa afastar da sua vida tantas coisas, até mesmo algumas pessoas, algumas práticas. Talvez você aí clamou no seu lugar: mas o que eu tenho de ruim em mim, eu não consigo parar, eu não consigo deixar, eu não sei o que fazer. E o Senhor te diz nessa noite: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a única possibilidade de vida verdadeira. E se você quer viver tudo isso, saia do teu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas antes de nós orarmos juntos, nós não vamos aqui pedir nada para Deus. Nós vamos aqui entregar o nosso louvor e a nossa adoração, porque a melhor maneira de pedir para Deus é entregando.
Ah, mas eu estou todo sujo, eu estou todo lascado, a minha vida ela não tem nada para oferecer. Ofereça as suas mazelas ao Senhor nessa noite. Ofereça o seu pecado ao Senhor nessa noite. Ofereça as suas mentiras ao Senhor nessa noite. Ofereça os teus enganos ao Senhor nessa noite. Ofereça as suas prisões ao Senhor nessa noite. Ofereça tudo aquilo que te prende e te afasta da presença dEle nessa noite, porque se você oferecer tudo isso para Ele nessa noite, Ele vai entender que você está dando somente o que você tem, e sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar aquilo que Ele tem, Ele vai te dar aquilo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a única vida a ser derramada na tua vida nessa noite, e eu tenho certeza que daqui você sairá curado, você sairá transformado, você sairá cheio do Espírito Santo de Deus, porque hoje Ele tem vida verdadeira para você. Então comece a adorar, comece a glorificar, faça desse louvor a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. De Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Senhor, em nome de Jesus,
Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, porque nós reconhecemos que o único caminho que nos leva ao Pai é o Senhor. Assim como o Senhor estava ali ministrando para aqueles homens, e disse que quem não comesse da sua carne não teria parte contigo, de quem não bebesse do seu sangue não teria parte contigo, e muitos, por não receberem aquela palavra, o abandonou, o deixou ali. Mas aqueles que viram no Senhor o Filho de Deus, o Messias, eles mesmos entenderam que realmente o Senhor é o único caminho. E quando o Senhor os questionou se eles não iriam embora com os demais, eles enfatizaram com alta voz: para onde iremos? Para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nessa noite nós reconhecemos que não vale mais a pena insistir no pecado, que não vale mais a pena empurrar um relacionamento raso contigo, mas que nós precisamos nos lançar por inteiro, porque o Senhor se entregou por inteiro, e é por gratidão, como aquele ex-leproso voltou para agradecer a purificação. Nessa noite nós só queremos agradecer, porque o Senhor está nos dando mais uma chance de nos acertarmos, de nos consertarmos, de fazermos a melhor escolha da nossa vida. Por isso nós te pedimos: perdoa os nossos pecados, perdoa as falhas. Muitos aqui chegaram com espíritos de acusação de pecados cometidos, de falhas cometidas, por não conseguir deixar determinadas práticas. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão: não é com a força do seu braço que você vai sair dessa situação. A palavra do Senhor disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, entre no caminho, busque a verdade, e então você viverá a vida abundante que Jesus tem para a sua vida. Ser livre desse mal, ser livre dessa enfermidade. Eu repreendo nessa noite todo demônio que tem prendido este homem, que tem prendido essa mulher. Você não tem mais poder sobre essas vidas, porque nesta noite o Senhor está purificando o seu povo. Saia daqui convicto no seu coração de que você é filho de Deus, você é filha de Deus. A verdade dele, a palavra dele está em você, e o maligno não tem poder sobre a tua vida. Por isso você precisa levantar a sua cabeça, abrir os seus olhos e glorificar o nome do Senhor, porque Ele te salvou. Ele te salvou. Ele não tinha pecado, e vendo a gente no pecado, Ele não nos condenou, Ele nos salvou. Aleluia! Adore, adore, glorifique-o, porque Ele nos deu mais uma chance. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa vida. Oh, nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada.
toda a sua força agora. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Era só o que nós tínhamos, irmão. Mas mesmo assim, Tá vendo como não é sobre eu, não é sobre você? Nós não tínhamos nada a oferecer. Ele nos amou primeiro. Quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorifique o nome dele, irmãos. Adore o nome dele nessa noite. Isso não é um ato emocionante, não. Eu não quero te emocionar, eu não quero te comover para que você chore e saia daqui sentido por isso, não. Eu quero que você entenda que essa palavra é verdadeira, e se você aceitá-la e colocar em prática, a transformação virá. O milagre acontecerá. Ora calabachuriandalabás. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu não quero mais ser enganado pelo meu coração. Eu quero sim ouvir a voz do teu Espírito Santo para tomar as decisões mais importantes da minha vida. Se eu tiver que mortificar a minha carne para isso, assim eu farei, para que a tua vida viva em mim, para que a tua verdade viva em mim, e para que eu não ande mais no meu caminho, mas no seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.